Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. E eu já vou começar esse vlog como? Preparando um chá de gengibre com limão, porque dá pra perceber pela minha voz que eu estou completamente gripada. E decidi gravar esse vlog, começar esse vlog aqui pra documentar, registrar essas últimas semanas de gravidez, esses últimos dias, não sei. Eu estou hoje com 39 semanas e 3 dias, ainda sem muitos sinais, mas vou ir registrando aqui, talvez seja o último vlog dessa reta final de gravidez. Hoje faz uns 5 dias que eu tô com essa gripe. Só nos últimos 2, 3 dias que eu comecei a tossir bastante. Eu acredito que pode ser a mudança de tempo, porque aqui tava um super calor e aí do nada virou um tempo super chuvoso. Então pode ter influência, mas também pode ter muita influência da quantidade de evento que teve nesse final de ano, né? Natal, Ano Novo, e a gente teve contato com muitas pessoas. Eu acho que pode ter sido isso também. Mas aí, hoje eu tenho consulta com a obstetra, tenho ultrassom, então já aproveito para conversar com a médica sobre isso, para ver se tem algo que eu possa tomar para melhorar logo. Enquanto isso, eu tô aqui no chá de gengibre e limão todos os dias, tentando ver se alguma coisa melhora. Pontinha do nariz, um cordão passando aqui na frente do rosto. O nariz tá aqui, a testa tá pra cá e a boquinha tá pra cá. Ó.
boquinha dele aqui. É a primeira vez que ele deixa eu ver. É. Tá perdido. Cheguei agora da consulta com a obstetra. Tô aqui preparando um café cremoso, que a gente viu a receita no TikTok e a gente faz direto, é muito gostoso. Basicamente, 2 xícaras de açúcar, eu vou colocar um pouco menos, e um sachêzinho desse de café descafeinado, solúvel. A gente usa o descafeinado para poder conseguir tomar à tarde, para eu poder tomar uma quantidade maior também, porque eu não tô consumindo tanta cafeína assim. Depois 1 xícara de água quente e bate tudo aqui na batedeira até chegar ao ponto. Depois eu mostro pra vocês. Mas sobre a consulta, tranquilo. Fiz mais um ultrassom hoje e o bebê continua encaixadinho, tudo bonitinho, só mesmo esperando a hora certa dele vir. E na consulta a gente aproveitou e fez um descolamento de membrana. A médica perguntou se eu queria fazer um toque, eu quis só pra saber se tinha alguma dilatação. Não tinha muita coisa, só um dedinho, mas ela aproveitou, fez um descolamento de membrana. Não é algo que vai definir que eu tenha um trabalho de parto logo, mas é algo que pode ajudar a estimular. Então, é bem desconfortável. Isso sim, eu acho que é uma das partes assim que mais são desconfortáveis durante o pré-natal, porque os outros exames que falaram que eram ruins, desconfortáveis, foi tranquilo. Mas a parte de toque e se precisar fazer descolamento de membrana, isso dói bastante. Mas é isso, vou fazer aqui agora o café pra gente tomar e descansar. Não fiz muita coisa hoje, mas eu tô deixando a minha rotina assim mais livre, mais tranquila essa semana, pra poder realmente ir descansando e aproveitando esses últimos dias. Vou colocar 1,5 de açúcar. A receita fala 50 gramas de café solúvel, mas esse pacotinho aqui tem 40 gramas e a gente já fez algumas vezes e deu certo. É só misturar bem. Tem que trocar de vasilha. E aí agora é só misturar com leite e eu coloco numa vasilha com tampa e guardo no congelador. E aí sempre é só pegar 1, 2 colheres, misturar no leite e fica uma delícia. Bom dia, hoje é quarta-feira
e finalizei aqui agora a leitura da Bíblia, que eu gosto de fazer todos os dias de manhã. Eu estava lembrando aqui que esse é um hábito que eu já tenho há muito tempo, há muitos anos, mas só no último ano que eu consegui ter uma constância maior e um aproveitamento maior desse momento. A leitura da Bíblia pode ser muito difícil às vezes, né? A interpretação é uma leitura mais difícil. Só que no último ano eu comecei a ler os livros inteiros. Eu li por último a carta de Paulo aos Coríntios. E o que fez diferença para mim foi entender em que contexto esse livro foi escrito. Então, por exemplo, a carta aos Coríntios. Para que comunidade essas cartas foram direcionadas, o que estava acontecendo ali naquela época, porque assim eu consigo ter uma visão assim melhor do cenário daquela época, e aí eu consigo entender melhor alguns ensinamentos. Então, ler livros inteiros, por vez, fez muita diferença para mim na compreensão mesmo, porque antes eu fazia como? Pegava aleatoriamente, abria a Bíblia um dia ou escolhia algum capítulo, algum versículo aleatoriamente no dia para ler e refletir. Só que quando eu comecei a escolher um livro de cada vez para ler até o fim, isso fez bem mais sentido na minha cabeça. Agora, por exemplo, eu estou lendo Tiago, e aí eu leio um capítulo por dia, leio esse capítulo, reflito sobre ele, e depois disso faço minha oração. Às vezes eu faço essa reflexão só mentalmente mesmo sobre aquilo que eu li. Eu, às vezes, escrevo, eu tenho um caderninho para poder anotar essas reflexões, então às vezes eu gosto de escrever também para compreender melhor mesmo. Eu sou a pessoa que precisa ter tudo meio que esquematizado para conseguir entender. Então, quando eu estava lendo Gênesis, quando eu estava lendo Êxodo, por exemplo, eu anotei bastante no caderno, porque são leituras um pouco mais densas, são muitas histórias, então meio que para interligar cada uma delas e conseguir de fato tirar algo dali, eu precisava escrever. As cartas são mais tranquilas, né, de compreender, principalmente se ler um capítulo por dia, mas é assim que eu tenho feito por aqui e tem dado muito certo, tem sido um momento muito proveitoso. E aí hoje eu vou fazer meus exercícios daqui a pouco, tenho o almoço pronto, então não vou precisar preparar. Talvez mais tarde eu dê uma organizada na casa. Eu tô assim, bem tranquila nesses dias. Eu me programei para que essas últimas semanas de gravidez eu ficasse mais tranquila, até mesmo para não ficar tão ansiosa, tentar fazer coisas mais relaxantes assim. Então, minha rotina nesses dias tá como se eu tivesse de férias, porque eu praticamente não tô trabalhando, tô bem de boa assim. E isso ajuda, né, a entrar em trabalho de parto, porque se a gente está tensa, ansiosa, preocupada, os hormônios que são liberados nisso, eles meio que impedem de você entrar em trabalho de parto. Então, o ideal é que realmente a gente esteja mais tranquila, mais de boa, e é isso que eu tenho tentado fazer. Ontem, depois do descolamento da membrana, eu não senti nada, assim, eu saí do consultório com um pouquinho de dor, e cheguei em casa ainda com algum incômodo, mas depois passou, então essa noite eu não senti nada, hoje de manhã também tô tranquila, não senti nada ainda. Agora já são umas 4 horas da tarde, eu não gravei mais porque eu não tinha nada muito interessante para poder mostrar. E já estou aqui no meu look de sempre, barriga de fora. O único look possível para uma grávida de 39 semanas, que nada mais serve. E vou desmontar essa árvore aqui, que eu acho que já deu para ela. Esse foi o ano que a gente menos ligou a árvore de Natal. Deixou a pisca-pisca ligada, desligada no caso, praticamente todas as noites. E eu tava lembrando aqui que eu gravei semana passada, com 38 semanas, eu gravei o vídeo do Diário da Gravidez. E aí eu esqueci de falar algumas coisas, alguns sintomas que eu tô tendo agora. Não é que eu esqueci, mas é que eles se intensificaram agora nessa última semana. Então antes eu realmente não tava sentindo tanto. Que é o seguinte,
O bebê mexendo agora, às vezes incomoda um pouco. Então antes era só uma sensação gostosinha de sentir o bebê mexendo, mas agora, dependendo de como ele mexe, incomoda um pouco. Eu sinto como se estivesse amassando assim minha bexiga. Às vezes, sei lá, tem 30 minutos que eu fui ao banheiro e ele começa a mexer, a amassar minha bexiga de um jeito que eu preciso urgentemente ir no banheiro de novo e às vezes nem tem nada lá pra sair, mas é só por conta do movimento mesmo, da pressão que eu sinto. Às vezes eu assusto, tipo, eu tô sentada, tranquila, do nada, um chute na costela. Aí eu tomo um susto, assim, com ele mexendo. Então agora, como tá ficando cada vez menor o espaço dele, às vezes, dependendo da mexida, dá uma incomodada. Outra coisa também é a dor na pelve. Eu senti pouca dor na lombar durante a gravidez, porque eu fiz academia basicamente o tempo inteiro de gravidez, então eu não sofri muito com dores na coluna nem nada do tipo. Mas agora é uma dor diferente. Eu sinto como se literalmente os ossinhos da minha pelve estivessem todos sensíveis, que está, né? Porque eles estão abrindo para poder o bebê passar. Mas isso é o que tem me incomodado um pouco. Por isso que eu tenho feito os exercícios em casa, para mobilidade, para lombar, porque também a gente sente uma dorzinha no cóccix. E aí tudo isso é consequência mesmo de estar chegando na reta final, né? Mas acredito que é isso. Foram essas duas coisas que eu esqueci de comentar no vídeo anterior e que tem acontecido por aqui. Uma das coisas que está sendo mais doido para mim, assim, nessa reta final, é de realmente não saber o que esperar do próximo dia. Eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo muito bem planejado, bem definido. Já foi muito estranho para mim começar 2026 sem ter nenhum plano, sem ter nenhuma meta, nenhum objetivo para começar o ano já meio que indo atrás, sabe? E aí, com isso, eu também não tenho meus próximos dias 100% planejados, minha próxima semana planejada, com o que eu vou fazer. E isso é muito estranho. É literalmente viver um dia de cada vez sem saber o que esperar do próximo. Tipo, eu não posso planejar tanta coisa, principalmente de trabalho, porque talvez eu não cumpra. E aí o que me assusta um pouco também é o fato de poder entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Isso me assusta porque, obviamente, eu tenho medo do parto. Eu tô com bastante medo, assim, do que vai acontecer, do que não saber o que esperar, saber que é algo que dói muito, mas eu não sei o quanto dói. Então é sempre uma incógnita, assim. E aí essa imprevisibilidade das coisas me deixa um pouco ansiosa, assim, de não saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Porque eu sou uma pessoa um pouco controladora, assim, eu gosto de ter meio que minhas coisas sob domínio, digamos assim. Mas a gente sabe que a gente só tem uma falsa sensação de controle, né? No fim, a gente não tem controle de nada mesmo. Algumas poucas coisas da vida a gente consegue controlar, mas a maioria a gente realmente não tem controle nenhum.